Salve, galera! Bem, hoje eu vou contar para vocês o meu relato com a minha experiência com DMT. E deixando bem claro que esse vídeo é apenas um relato da minha experiência com essa molécula, sabe? Não é uma apologia, entendeu? Então, vou contar a minha experiência com tudo, sobre tudo o que aconteceu, porque está fresco ainda na minha memória, então achei uma boa contar isso para vocês. Tô com uma aguinha aqui do lado, que é um relato grande até, porque é uma experiência bem forte, bem rápida, só que me deu muitos insights sobre várias coisas que eu sempre pesquisei e coloquei aqui no canal, mas eu sempre tive medo. Então, a princípio, eu nunca tomei ayahuasca, né? O chá de Santo Daime, para algumas pessoas que não conhecem o que é ayahuasca. Que o princípio ativo ali da substância principal desse chá, dessa cerimônia, é o DMT, que falam que é a molécula do espírito. Inclusive tem um documentário, o documentário é DMT, a molécula do espírito. E eles falam que essa molécula, alguns estudos mostram que nós a produzimos naturalmente no nosso corpo. O nosso organismo, na verdade, assim que ele absorve o DMT, rapidamente ele quer expulsá-lo. É como se, não sei, eu não vou falar o que eu acho aqui, mas até onde eu pesquisei, nosso organismo quer expulsar ele automaticamente, assim que ele entra na nossa corrente sanguínea. E esse chá é usado duas plantas, né? A chacrona e o mariri. E uma dessas plantas faz com que nosso corpo não anule a substância automaticamente. Então, uma tem a substância e a outra faz com que perdure no seu organismo para você ter a experiência, enfim, que é bastante difundida aí na internet. E tá bem, na verdade, tá bem banalizada, né? Assim como várias outras substâncias enteógenas. Então, galera, um enteógeno, ele não é uma droga, ele é uma substância natural que é encontrada na natureza. Até já falei aqui, é uma ferramenta para expandir a sua consciência. Então, o meu relato aqui é mais sobre a minha expansão de consciência e a minha associação com essa substância que eu, inclusive, tive a oportunidade de ter. Eu acho que não foi por acaso, foi bem sincrônico. Inclusive, eu estava em uma trilha do Dômen da Oração aqui em Florianópolis, que é um sítio arqueológico, né, que falam que está alinhado ali com vários pontos megalíticos do mundo, né? Inclusive vou postar os vídeos aqui para vocês verem. E eu tenho uma ideia de fazer um documentário, até falei anteriormente, na visita do Robert Grant aqui em Florianópolis, que ele veio aqui ao Brasil fazer palestras e tal. Enfim, nesse vídeo eu falei que eu queria fazer um documentário sobre o Dômen da Oração e eu tive essa oportunidade de experimentar o DMT no Dômen da Oração. E falam que aqui em Florianópolis, a ilha de Florianópolis, que é conhecida como a Ilha da Magia, né? Ela passa em cima das linhas lei. As linhas lei falam que é um ponto energético aqui do Brasil, bem forte. E vários pontos e sítios arqueológicos estão em cima dessas linhas leis, onde elas se cruzam, né? É bem interessante. A minha experiência foi ali, nesse Dômen da Oração, nesse sítio arqueológico que eu quero fazer o documentário, e eu achei bem sincrônico, que eu tenho muito respeito, só que eu sou uma pessoa bem cagona. Inclusive, essa foi uma das razões do porquê eu nunca tomei ayahuasca. Na verdade, eu já tomei sim ayahuasca, em doses pequenas, né? Em microdoses, mas isso nem conta. E nem foi em uma cerimônia, nem foi ancorado, nem foi com um propósito. Inclusive, essas experiências xamânicas, essas medicinas, né, elas precisam estar ancoradas com uma intenção de expansão de consciência, com algo bom, com algo positivo. Toda vez que você for nessas cerimônias, tenha consciência e tenha a paciência ou a perspicácia de estudar o local que você está indo, as pessoas que estão ancorando aquilo. Então, isso é bem primordial para uma pessoa que tem essa conexão espiritual e quer um ancoramento positivo com as linhas, com a luz, né, com Deus, com a sabedoria de verdade, e não essas pessoas que banalizam a experiência. É por isso que eu sempre levei bem a sério essas substâncias, desde as minhas primeiras experiências assim, psicodélicas, com psilocibina, que é cogumelo, né, com a cannabis, enfim. E eu sempre tive um pé atrás assim de entrar em parafuso, experimentando outras coisas sintéticas, o LSD no caso, o ácido lisérgico ali, né, e tal. Eu nunca experimentei porque eu tenho medo de, sei lá, porque eu sou uma pessoa bem sensível, essa que é a real, eu sou bem sensível a essas substâncias. Inclusive teve
várias substâncias que eu parei, inclusive a cannabis foi uma que eu realmente parei porque eu vi que acabou, sabe, o meu tempo, pelo menos no momento agora, para mim não vejo mais o porquê de usar essa substância. Foi uma fase, na verdade também é uma substância que eu vejo que foi banalizada, é uma medicina também, é natural ali e tal, não é algo sintetizado ali no laboratório. Eu acredito que as substâncias da natureza, elas têm um espírito nelas, elas têm uma energia ali da natureza que tem um propósito que faz com que você evolua e faça um download de sabedorias da natureza, sabe? Eu acredito muito nisso, porque está conectada à fonte ali, à natureza, à terra, a nossa matriz de nascimento, é da onde nós viemos. Então, se essas substâncias vêm da mesma essência, da mesma fonte que nós, então tem uma sabedoria ali, ancestral, milenar, sabe? Então, eu acredito muito nessas substâncias como ferramentas de expansão de consciência. Então, tem que tomar cuidado com as substâncias sintetizadas, porque elas estão sem o espírito, né, sem essa energia da matriz primordial da natureza. Elas foram sintetizadas por um ser, por uma pessoa ali num laboratório, e às vezes o propósito é totalmente, digamos, tecnológico. Então essa tecnologia às vezes não está ancorada com algo ancestral e sábio, sabe? Então, para quem acredita nessas coisas e tem essa conexão, vê que isso é bem real. Para algumas pessoas que nem têm essa sensibilidade que eu tenho, ou esse entendimento, às vezes nem vai fazer sentido isso, sabe? Então elas usam e tal, e é bom. Enfim, meu propósito aqui não é falar sobre essas substâncias, e sim sobre a experiência em si do DMT. Foi bem sincrônico, né? Eu estar ali no Dômen da Oração, um local que eu quero fazer um documentário que está ali alinhado com as linhas leis e falam que é o Stonehenge do Brasil, né? E o Robert Grant falou que está alinhado ali também com o Cinturão de Órion. Até onde eu investiguei não está tão alinhado, mas é bem parecido o padrão ali das Três Marias, né? A experiência foi rápida, tá? Só que ela é tão forte, ao mesmo tempo que ela é rápida, parece que o tempo para. Foi essa sensação que eu tive. Por ser algo tão novo pra mim, né? Obviamente, né? Tudo tem uma primeira vez, e essa é a minha primeira vez. Na verdade, eu já tinha usado uma outra vez, tá? Com os amigos e tal. E com esses amigos foi bem fraco, porque tinha muitas pessoas e tinha pouca extração. E a experiência foi bem fraca. Na verdade, eu tive um visual como se eu estivesse enxergando as coisas bem nítidas, em 4K, assim, sabe? Tipo, falando assim, né? É como se você enxergasse normalmente as coisas em 1080p, em HD, em Full HD. Daí você usou aquilo e tá, as coisas começaram a ficar mais bonitas e nítidas e você deu um upscale para 4K. Então, a minha visão ficou bem bonita e eu tive uma sensação de relaxamento bem boa, aquela sensação que parece que você acabou de acordar. Fiquei com essa sensação durante algumas horas. Essa foi a experiência, a primeira que eu tive com DMT e não teve nada, nem foi forte assim, foi bem de boa, bem... E tá, depois disso eu nunca mais nem tive curiosidade de experimentar de novo. Daí aconteceu essa sincronia aí, nessa trilha do Dômen da Oração, que inclusive eu fui pro Dômen primeira vez. E na primeira vez eu usei DMT pela primeira vez, então foi uma sincronia bem legal. Na experiência, ele tinha uma canetinha, aquelas canetas que a galera coloca CBD, THC também, né? Mas era o CBD com DMT, com o próprio DMT. Porque eu estava com medo e ele falou, não, usa essa aqui pra você ver que se você sente de usar e tal. Foi bem fraco, não senti nada, na verdade. Aí eu, tá, beleza, já tô aqui, então bora. Daí ele ancorou ali, botou um sprayzinho de essências ali de flores e tal. Ficou um ambiente, o cheiro é energia. Eu acredito muito que o cheiro das coisas são um indicativo de uma energia positiva, sabe? Então, pra mim, um local que é bem perfumado, que tem um cheiro bom, é um local de uma energia boa. Então, se você... Inclusive o incenso, essas coisas, tem um cheiro bom. Então, quando você muda o cheiro do ambiente, você muda a energia, você transmuta a energia do ambiente. Eu acredito muito nisso. Então, ele usou uns sprays ali de flores, de essências ali. Foi bem bom, já comecei a me sentir melhor, porque realmente eu acredito nisso. E ele estava com um sino, né, um sinozinho tibetano. Eu esqueci o nome desse sino, acho que é sino tibetano, sim. Quando eu falo, minha garganta fica muito seca, não sei, eu tenho algum distúrbio de garganta seca. A princípio eu sentei ali e beleza, bora. Daí ele falou pra eu puxar em 10 segundos, só na boca assim, como se estivesse usando um cachimbo. Cachimbo você não traga, tá? Tragar é quando você joga pro pulmão. E quando você
usa o cachimbo, você não traga o cachimbo, você só coloca ele na boca, né? Para você absorver a substância pela língua, pelos poros da língua. Falou para eu puxar os 10 segundos ali, né? Para a boca e depois tragar, né? Pro pulmão e segurar 10 segundos. E eu fiz isso. Cara, no meio dos, sei lá, dos 8 segundos, eu já comecei a sentir um relaxamento bem, muito profundo, assim, ó. É como se, tipo, você fosse anestesiado. Então foi como se eu começasse a entrar num estado de sonolência muito forte, sabe? Aquele início de sonolência que você tá com muito sono e você não consegue nem levantar as pálpebras, sabe? Você já começa a ficar... Assim que eu soltei, tipo, fechei os olhos, né? Porque eu já não conseguia nem abrir os olhos, de tão relaxado que eu estava. E esse relaxamento profundo me jogou para uma luz muito intensa. E essa luz, né, de olhos fechados ali, já começou a se fractalizar em vislumbres de cristais e coisas. Tipo, cara, é como se eu entrasse em uma outra dimensão, cara. Essa que é a pira. É como se você entrasse em um portal. Talvez as pessoas que usem, e os relatos que eu vi são parecidos, né? Que você entra em um reino e tal. E realmente parecia um reino, sabe? Parecia um reino, só que é bem abstrato, pelo menos na minha visão, na minha percepção. É bem abstrato e bem geométrico. E na mesma hora do relaxamento profundo ali, quando eu relaxei, eu nunca relaxei tão profundamente na minha vida. Porque por alguns instantes eu me esqueci de tudo. É como se nada mais importasse, sabe? Então, na mesma hora eu comecei a fazer um monte de associação com um monte de coisas. Quando eu me entreguei assim nesse relaxamento, porque ao mesmo tempo que você tá vendo que tá se relaxando, sabe? Você tenta segurar, você tenta controlar. Só que eu percebi que tava incomodativo me controlar, assim, no sentido de tipo assim, eu estou seguro aqui, sabe? Eu estou me sentindo aqui, estou sentindo minhas mãos e tal. Só que quando você se entrega, você realmente... Você para de se sentir, cara. É como se você, sei lá, você esquece de tudo, até do seu corpo. Você imediatamente é anestesiado do mundo exterior, no tato, nos sentidos físicos, assim, pelo menos comigo foi assim. Parece que eu esqueci que eu estava dentro do meu corpo, então a noção que eu tinha de eu, do meu eu, né? Porque falam que essa experiência de sair, de desassociar do corpo é a despersonificação, você se desassocia de si mesmo. Então, sentimentalmente falando, eu parei de sentir o meu corpo e o meu entorno não importa. Sei lá, cara, é como se eu tivesse entrado em um sonho. Essa é a analogia mais próxima que eu consigo falar. E ao mesmo tempo, entrado em um sonho num sentido orgástico. É como se eu tivesse tido um orgasmo. Porque foi um relaxamento prazeroso. Aí que tá. Não foi tipo um relaxamento anestésico igual de uma anestesia geral que você tem ali e tal. E de um desmaio, né? Eu já desmaiei uma vez na minha vida, tipo, quando eu era menor e tal, tava doente, enfim. E quando eu desmaiei, foi uma parada bem engraçada, porque você não lembra como você desmaiou, você só acorda. É igual quando você dorme. Quando você dorme, você não lembra como que você dormiu. Você só acorda, né? Você, sei lá, quando você tira um cochilo, sabe? Da tarde ali no sofá, você não lembra o momento exato que você dormiu, você não lembra. Você só acorda. Então, foi como se acontecesse isso. Esse relaxamento ao mesmo tempo me desligou e eu entrei num lugar e eu esqueci que eu, sei lá, eu não lembro como que eu entrei naquele lugar. Foi muito instantâneo e é bem rápido. E quando eu entrei nesse local, ao mesmo tempo eu estava muito relaxado e sentindo um prazer muito grande. E quando eu senti esse prazer ao mesmo tempo que parecia orgástico, na mesma hora que eu senti o prazer, assim, ó, eu senti algo aqui na minha testa, a visão é daqui da tua testa mesmo. Então, esses relatos que as pessoas falam do terceiro olho e tal, é bem associado a isso. Eu acessei o terceiro olho de verdade. Então foi como se eu tivesse tido um orgasmo, ao mesmo tempo num sono, na mesma hora ali e tal, uma confusão desses sentimentos. E ao mesmo tempo que eu senti esse prazer, eu me senti dividido aqui no meio da minha testa em dois, sabe, em dois, assim, no sentido de a minha visão se dividiu, assim, ó, em espelhos, e esses espelhos se fractalizou, assim, foram se espelhando uns nos outros, assim, igual um jogo de espelhos mesmo, igual um campo cúbico de onda do Walter Russell, né, igual um campo cúbico de espiral. Esses campos cúbicos criaram uma espiral. Então, quando eu vi eles fractalizando no infinito, assim, ó, eles foram se refletindo, né, é muito bonito, tipo... E eu estava, tipo, no topo ali, estava um sol bem forte. E acho que o sol ajuda a experiência
ficar mais forte. O sol, a luz ali ajuda com que você veja mais fractais. E esses espelhos foram refletindo um nos outros assim, e eles foram se organizando assim, em organização espiral. E dentro dessa organização espiral, o braço, sabe? Eu vi que tinha 2 braços a partir desses 2 aqui meu, se fractalizando, e nesses 2 braços também surgiam outros braços ao redor, assim. Igualzinho também os fractais de Mandelbrot, que é o cara que descobriu a fórmula matemática ali para interpretar os fractais em uma tela de computador, enfim. Inclusive, fractais de Mandelbrot é bem conhecidos. Então, cara, eu vi os fractais de Mandelbrot se fractalizando, né, se ramificando em vários braços, nesses 2 braços principais. Eles eram iguaizinhos os campos cúbicos de ondas do Walter Russell, que são os espelhos da realidade que se refletem e criam essa ilusão do mundo 3D, né, da Matrix. Então é como se você realmente visse pelos olhos a configuração da Matrix, só que ao mesmo tempo não é só visual, é aí que tá. É isso que eu queria ressaltar aqui, que as pessoas falam que vê e tal, só que para mim o visual estava atrelado muito à experiência do sentimento. Então parece que eu só consegui enxergar, pelo menos para mim, tá? Foi assim, parece que eu só consegui enxergar os fractais porque eu me senti fractalizado, sabe? Então quando você se fractaliza, você tem um orgasmo, você se reparte nesses espelhos da realidade. Cara, é muito doido, é uma sensação assim que eu nunca tive na minha vida. E nesse orgasmo, nesse relaxamento profundo aí, né, de fractais e tal, eu me senti fractalizando, sabe, como se fosse um orgasmo, tivesse ali... Então me veio essa associação que quando a gente tem um orgasmo, quando o homem, né, ele espelha ali o sêmen, é como se ele estivesse fractalizando, sabe? Eu acho que a mulher também. Então quando você propaga e você continua a vida, você ao mesmo tempo que vê que é prazeroso, sabe? As associações que eu criei aqui. Você entende que é prazeroso e você ramifica, você cocria junto com a realidade esse orgasmo universal. Então o Big Bang, sabe? A expansão, a criação de Deus, fez muito sentido quando eu associei com um orgasmo universal, um orgasmo cósmico, um orgasmo multiversal. Então a criação pode ser sim um orgasmo de Deus com Ele mesmo, sabe? O Yin e Yang entrelaçados ali criou um orgasmo e criou toda esse jogo que chamamos de realidade e que estamos aqui para aprender a fractalizar juntos com essa cocriação divina e ter prazer nisso, entender que isso é prazeroso, isso está alinhado com o amor. Então, cara, realmente quando fala que é a molécula do espírito, do espiritual e tal, fez muito sentido para mim, porque é como se eu entendesse algumas coisas. Na verdade, eu já entendi essas coisas, já entendo essas coisas, eu sempre falo aqui no canal, né? Mas é como se eu realmente experienciasse aquilo de uma forma empírica, né? Comprovável, tipo assim, caraca, realmente isso é isso, que loucura, tá ligado? Então muitas pessoas podem falar que as experiências são subjetivas. Sim, são subjetivas, algumas coisas e tal, beleza. Só que, cara, quando se encontra um padrão em experiências, então algumas coisas não são subjetivas. Tipo, falam que todo mundo, né, todo mundo vê fractais, geometrias, espelhos e reinos de cristais. Cara, isso é um padrão que todo mundo vê. Então, se fosse subjetivo, então todo mundo veria coisas diferentes, né? Se vemos padrões parecidos, é porque existe uma verdade primordial para todas as coisas. Quando acessamos esses padrões, você percebe verdades universais. Então, acessar os padrões universais é perceber as verdades universais. Então, sim, existe uma verdade universal que não é subjetiva, não é única, não é, cara. Você acessa verdades universais que não tem como você ir contra. Então isso me fez perceber que, cara, quem é cético, quem não tem essas experiências espirituais, cara, um dia vai ter, tá ligado? Porque é uma verdade universal. Precisamos entender a realidade do Uno, da criação divina. Obviamente somos seres individualizados experienciando uma verdade individual em uma perspectiva individual. Mas estamos imersos e conectados com o todo e somos partes desse todo. Então, precisamos entender que existem verdades que conectam nós, né, ramificados ao todo, entendeu? Então, pessoas céticas que não acreditam em vida após a morte, que, sabe, um dia terão uma experiência assim. E é isso que eu ia falar também, porque essa experiência de orgasmo, de relaxamento profundo, de sono, eu associei também com a experiência de morte, porque falam que a morte, né, pelo menos algumas pessoas, os filósofos, os gurus, sabe, que tem
conhecimento sobre o outro lado, experiências de quase morte, EQMs, né, que falam que é como se você entrasse em um outro sono, sabe, como se você dormisse. Então, o medo da morte, na verdade, é o medo da dor da morte, sabe? A dor que a morte vai te causar, é isso que causa medo em mim, pelo menos. Mas o medo de entrar do outro lado não me causa agora tanto espanto, sabe? Sim, só como eu vou chegar lá, porque uma hora a entropia vai acabar com o meu corpo ali e tal. Só que ficou bem claro pra mim que é como se fosse uma morte também, entrar em um outro sono, em uma outra realidade. E é como se você não tivesse controle, tá ligado? E é prazeroso até, na verdade, sabe? Tipo, você pode sentir uma dor física ali, na verdade, alguma coisa bem rápida e você apaga, sabe? O ser humano, quando ele desmaia, quando eu desmaiei, tipo, eu só apaguei, tá ligado? Tipo, senti uma dor ali e tal e desapaguei. Desapaguei, né? E apaguei. Então acho que a morte vai ser parecida com isso. E também a minha coragem de experimentar o DMT é porque eles falam que o corpo libera, tem estudos, não sei se são verídicos, pelo menos no documentário eles falam que o nosso corpo produz DMT assim que a gente nasce e assim que a gente morre. Tem estudos que provam isso, comprovam isso, sei lá. E falam que se é uma molécula do espírito e essa molécula está associada ao nascer e ao nascimento e à morte, então pode ser uma molécula portal para você entrar em outros reinos, em outras dimensões, sabe? Ter consciência de outras dimensões. Então, realmente isso fez muito sentido para mim. Se teve uma associação com um orgasmo, com um relaxamento profundo, com um sonho, então realmente pode ser também como a morte, como se desassociar do teu ego, uma despersonalificação ali do teu ego, você desassociar e você vê que quando você entra nesse outro portal e você expande sua consciência para outras perspectivas maiores, as coisas não importam mais. É isso que eu percebi, as pessoas que estavam ao meu redor ali, meus amigos, cara, não importa, tá ligado? Você esquece deles, é como se você entrasse num relacionamento ali muito profundo com a realidade para você ter autocontrole sobre si mesmo, é isso que eu percebi, porque eu tive uma vontade enorme de me deitar também, porque você fica muito relaxado. Só que eu lembro no documentário, aquele documentário Mundos Internos, Mundos Externos, que é muito bom, inclusive um dos melhores. E eu lembrei que nesse documentário eles falam que, e realmente, que os fractais de Mandelbrot tem um padrão ali das esferas ali que lembra uma posição de Buda. Então é por isso que eu não quis me deitar, eu me forcei a ficar na posição assim de meditação, porque lembra um fractal de Mandelbrot. Então se eu estava visualizando os fractais de Mandelbrot, eu queria estar também com o meu corpo com a mesma forma geométrica desses fractais para eu entrar mais ainda nessas ressonâncias, entendeu? Então fiz alguns mudras. Mudras, para quem não sabe, são posições de mão para você sintonizar ou ancorar ou memorizar energias, momentos e tal. E eu fiz vários mudras assim, né? Tem esses assim, dos triângulos para cima, tem assim, tem um assim. Enfim, eu fiz vários para, né, sei lá, associar isso a essas experiências. Foi uma ancoragem que eu fiz com conhecimento ali da programação neurolinguística, né? Ancoragem é uma âncora, é como se você associasse, criasse uma neuroassociação a uma forma que você cria com a sua mão, com o seu corpo, enfim. Quis fazer essa ancoragem, fiz várias ancoragens, porque, cara, foi incrível. Outra coisa, além de ver os fractais, quando fez o sininho, na mesma hora eu tive uma sinestesia, é como se você criasse novas associações com percepções que parecem ser separadas. Tipo assim, eu ouvi a cor, sabe? Eu ouvi a cor amarela, eu ouvi a cor vermelha. Eu senti o cheiro da cor, eu visualizei o tom. Só que ao mesmo tempo não foi tão sinestésico, porque realmente existe um estudo das ondas, que é a simática. Então, de olhos fechados, olha só isso, de olhos fechados, eu visualizei o padrão de ondas daquele sino. Então, de olhos fechados, ele fez o tim, né? Pim! Daí eu visualizei as ondas assim, de olhos fechados, elas fractalizando, como se fosse uma forma líquida em padrões de ondas, assim, de interferências de ondas construtivas e destrutivas, que faz com que você veja aquele padrão das simáticas, né, que são as formas geométricas. E eu vi de olhos fechados esse padrão como se fosse um risco, assim, e fazendo assim, tipo um padrão de ondas mesmo, só que não era tão, digamos que, fluidas como o oceano aqui atrás, tá ligado? Como a água. Mas eram líquidas de uma forma mais triangular. Era triangular com espelhos.
Fez o sininho ali, eu vi o padrão ondulatório simático desse som. Foi muito incrível, sabe? E foi bem no momento que eu estava entrando no relaxamento profundo. Muito doido, tá ligado? Cara, foi uma experiência assim muito foda. Só que daí, como eu sou curioso, né, não quis só ficar de olhos fechados. Porque, tipo, eu vi que o ápice estava acabando, porque, tipo, eu tava me controlando muito pra não, sei lá, cara, eu tava, mano, é muito foda, tipo, eu queria ver muitos fractais, então eu tive a pira de ficar olhando pro sol. Só que tá, beleza, a primeira vez que eu abri os olhos, eu vi, tipo, tudo em 8K, 16K, sabe, tipo, tava muito nítido as coisas, tava muito mais belo, é como se realmente eu entrasse em um reino e, sei lá, em um reino daqui diferente daqui, tá ligado? É como se eu estivesse aqui, mas não estava aqui, porque tudo estava muito nítido, muito bonito, muito hipersaturado, só que essa hipersaturação, quando você coloca ali no Photoshop, sei lá, você vai editar alguma foto, você satura a foto, a exposição da foto, né? A nossa pupila, né, nosso aparelho aqui de captar as ondas eletromagnéticas da realidade, a luz, que são limitados, obviamente, a gente só enxerga 12%, né, desse espectro amplo da realidade, mas eu acredito que quando estamos em ressonância com frequências elevadas, enxergamos sim outras coisas com o nosso próprio aparelho. Então, o nosso próprio aparelho da nossa íris, dos nossos olhos, de interpretar a realidade, quando ativados por outras coisas, outras substâncias, rasga-se o véu e a gente enxerga outras coisas. Então, ao enxergar de olhos abertos essa hipersaturação com o DMT, eu vi tudo como se fosse tudo branco, só que não era branco, era um branco que não tinha contraste, quer dizer, que tinha contrastes. Não era um borrão, era tipo... Cara, é difícil descrever, é como se fosse um mundo de fadas, tá ligado? Um mundo tipo... Tipo, vai, cara, como é que descreve isso? É realmente como se fosse uma computação gráfica braba ali, tá ligado? Uma ilusão, um mundo de sonhos. Tipo, e tudo estava mais branco, tudo branco com roxo e brilhos e auras roxas e azuis e... Cara, muito bonito, sabe? Então quando eu olhei para as minhas mãos, elas estavam brancas hipersaturadas com um tom roxo, azul e brilhos assim. E as minhas veias aqui, quando você olha para suas palmas, né, as palmas das suas mãos, você vê que tem o sangue aqui rosinha e tal, e esse rosinha, esse roxinho aqui, sabe, das veias, eles ressaltaram assim, de uma forma como se fosse um neon, tá ligado? Véi, era uma doideira, então eu achei muito bonito. Parecia que as coisas estavam absorvendo mais a energia do sol, era isso, é como se tivesse mais reflexo do sol as coisas. Eu tive vários outros insights que eu ainda estou processando, mas em resumo, eu acho que é isso. Inclusive eu estava esperando um dia ficar mais radiante com o sol para eu gravar esse vídeo, mas não rolou, tá meio nublado aqui. E é isso. Meus insights sobre o DMT é que realmente algumas epifanias que eu tive sobre a morte, o sexo, a fractalização, está relacionado sim com essa questão de se co-criar com a Matrix. Fazemos parte disso tudo e o nosso papel aqui é co-criar essa realidade, estar em harmonia com essa realidade e fazer o que temos que fazer, sabe? Fazer o que tem que ser feito, porque somos ela também. Então, essa epifania da morte, do sexo, do sono, realmente me fez questionar a realidade de uma outra forma, quer dizer, da mesma forma que eu sempre questionei aqui sobre, né, o mundo, a ilusão. Não é uma ilusão, galera. Na verdade, é uma projeção holográfica da consciência. Então, é porque quando a gente pensa em ilusão, a gente pensa em algo falso, né? Uma ilusão é algo falso, só que algo só se torna falso quando você descobre algo verdadeiro. Só que não existe nada falso, existem cópias das coisas verdadeiras. Então, se você associar isso com as ideias primordiais, as ideias platônicas, né, que são as ideias primordiais da criação, que são os elementos primordiais que refletem todos os outros, que a partir desses elementos primordiais, todas as outras coisas são criadas para espelharem-se neles, que são os arquétipos, né? Inclusive o próprio Jung falou que a ideia arquetípica, os arquétipos, as ideias arquetípicas do universo são as ideias de Platão, das ideias primordiais. Então, se tudo são cópias das ideias primordiais, que se baseiam-se em ideias primordiais,
Então tudo são cópias holográficas espelhadas dessa ideia única do Criador, né? Que Walter Russell também fala sobre isso. Então a realidade vem de uma ideia primordial e várias outras realidades vão cada vez mais se lapidando a espelhar de uma melhor forma essa realidade primordial. Então, quando você identifica que algo é falso, na verdade é uma cópia de algo que é mais concreto e verdadeiro, mais harmônico e mais, digamos que, mais perfeito. Então, a ideia da evolução é essa, é uma cópia de uma imperfeição para se chegar na evolução perfeita. Então, uma associação boa aí. A imperfeição, o falso, a Matrix, é uma cópia de algo que é perfeito, digamos que uma cópia divina, do Deus divino, sei lá, como você entende isso, para gerar uma harmonia. Cara, é difícil falar isso, porque é como se eu estivesse tentando descrever algo que é indescritível, porque ninguém nunca acessou as ideias primordiais e nunca vai acessar, porque é um padrão de organização universal. Os arquétipos existem porque eles são padrões para que nós nos espelhamos neles e a partir desse espelhamento criamos uma cópia instintiva. O próprio instinto é um mecanismo da natureza de Deus para você se espelhar neles. Então enxergar essa realidade, esses fractais, ó que legal, tem um monte de passarinhos aqui. Enxergar essa realidade superior, perceber que aqui você está anterior é falsa, mas no sentido de cópia de uma outra superior. E que também essa outra superior pode ser também uma cópia, uma falsa de uma outra superior mais ainda. Então, são fractais de matrix espelhadas, entendeu? É isso que eu quero dizer. Imagine que a luz é refletida infinitamente e esse reflexo da luz não é a luz em si, e sim um reflexo da luz. E esse reflexo é uma cópia falsa, mas não é falsa, holográfica dessa realidade verdadeira. Que é aquele conceito, né, da rede de Indra, a rede de teias de aranhas ali, que tem várias gotículas que se refletem uma nas outras e cria essa ilusão de o todo dentro do todo. O todo está em tudo, em todos os lugares. Que é o mesmo conceito de fractal, o mesmo conceito de holografia, que é o conceito da Matrix que eu falo aqui, que é holofractográfica, holofractal, que é o que o físico Nassim Haramein também fala, que os prótons refletem todos os prótons no universo, que são mini buracos negros que se refletem em todas as escalas. Enfim, tá vendo o tanto de insight que eu tive? Tem muita coisa para falar ainda, mas o vídeo vai ficar muito grande e eu quis fazer um vídeo, sei lá, de no mínimo 30 minutos, mas já tá passando aqui. Porque é muita coisa, é muita associação que eu fiz com esse vislumbre e com essa experiência sentimental, essa experiência física, sabe, de sentir isso. Então, se sentir fractalizando, você se enxerga fractalizado, tá ligado? No mesmo momento que você enxerga, visualmente você sente. Então é como se fosse morrer mesmo. É como se você, sabe, quando você tem um orgasmo, sabe, você se fractaliza. Então, pra mim, se fractalizar é ter um orgasmo, tá ligado? Então, quando você tem uma experiência muito boa, não só sexual, né, mas, sei lá, se realiza, você tá tocando um instrumento que você gosta. Inclusive falam que os artistas, quando eles alcançam o estado da arte, né, tipo, falam que o Jimi Hendrix, acho que é o Jimi Hendrix, ele tinha orgasmo quando ele fazia solos de guitarra, tá ligado? Então é quando você alcança um espelho, você refletiu verdadeiramente a luz divina em você, você tem um orgasmo ali, tá ligado? Então por isso que essas coisas são bem sagradas, são reflexos divinos, sabe, sobre a realidade. Você pode ver essa analogia que eu falei aqui sobre orgasmos e se encontrar no seu propósito em um filme bem interessante, que é aquele Soul, da Disney, que falam que quando você está alinhado com o seu propósito, você entra em outra dimensão, você sabe... Cara, é como se fosse aquilo, tá ligado? Quem não assistiu esse filme, Soul, sabe, Alma, da Disney, assistam, que é mais ou menos aquela sensação, tipo assim, que eu quis dizer aqui agora, né? De se encontrar, de estar em prazer naquilo que você faz. E se fractalizar, você está deixando Deus agir através de você, o todo agir através de você. A luz refletir através de você, através desses espelhos holográficos, sabe? Mais ou menos isso. Essa é a minha epifania.
Então, como eu tenho uma bagagem sobre esses conhecimentos aí de fractais, holografia, matrix, acho que foi um ponto assim primordial, um pivô para eu ter coragem de ter outras experiências. A Bad Trip, na verdade, é um ensino para você perceber que algumas energias são erradas. E a Good Trip é para você entender que existem energias divinas corretas, alinhadas, em reflexo, né, perfeito da luz, de Deus, do amor. Mais ou menos isso. Então, espero que tenham gostado desse meu relato. Não estou induzindo a você usar, mas que eu acho interessante, é um conteúdo. Eu acho que isso comprovou várias teorias que eu acredito sobre a realidade. Muitas pessoas vão ter preconceito, eu não tô nem aí pra vocês, tá ligado? Porque um dia todos nós iremos experienciar a morte, sabe? O além, o depois daqui. Então muitas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas que criticam, elas têm medo. É comum, eu tô falando por mim mesmo. Só que, cara, um dia, ainda que você nunca experimente essas coisas em vida, um dia você vai morrer. Então, às vezes é bom estar preparado, é bom ter coragem de expandir a sua consciência para perceber que isso aqui não é tudo, que isso aqui não é a realidade final, que Deus é infinito e existem outras infinitas formas de entender a realidade, o universo, e que somos seres minúsculos, mas que fazem parte de algo enorme, sabe? Esse universo infinito, essa realidade infinita. Então, tenha coragem de saber a verdade. Tenha coragem de procurar a verdade. Não só com experiências psicodélicas, não é isso que eu estou induzindo aqui, mas não seja um preconceituoso, sabe? Não seja um cético, não seja um científico materialista, sabe? Que está preso ali nas coisas. Tá, eu nem vou falar sobre isso, porque cada um tem a sua experiência que tem que ter para evoluir. Então esse é meu recado. Até o próximo vídeo. Até as próximas experiências. Vou relatar aqui. Vou fazer o documentário sim do Dome da Oração, tá? Ali no sítio arqueológico, que é um Stonehenge brasileiro. Tamo junto. Até mais.